A memória de um computador é parecida com isso aqui. Ela é como se fosse um armário com milhões de gavetas. Em cada gaveta pode-se colocar um valor para ficar ali armazenado na memória enquanto aquele aplicativo estiver rodando. Aí, quando o aplicativo quiser pegar aquele valor, ele vai lá na memória, verifica aquela gaveta, abre e vê qual valor está lá dentro. Para guardar esse valor em uma gaveta da memória, nós vamos precisar de uma variável. O que seria a variável? A variável é essa gaveta na memória. É um espaço reservado na memória em que você pode guardar lá um determinado valor. Então vamos ver aqui um exemplo. Para criar uma variável, nós utilizamos a palavra declarar. Nós vamos declarar uma variável. É a mesma coisa que criar uma variável. Então, como eu declaro uma variável? Eu vou usar a palavra dim. Essa palavra dim vem de dimension, que em inglês significa dimensionar. Só que ela vai aparecer aqui na programação abreviada por dim. Então eu vou dimensionar um espaço na memória para guardar um valor. Quando eu digo valor, não precisa necessariamente ser um número. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase e pode ser outras coisas também. Então, vamos, por exemplo, aqui, dim nome as string. Para declarar uma variável, nós precisamos usar essa estrutura. A palavra dim, depois o nome da variável, em seguida as e em seguida o tipo de variável. Seria mais ou menos assim: dimensionar nome como string, ou seja, como um conjunto de caracteres. A palavra string significa corda, barbante. Ela é usada quando nós temos um conjunto de caracteres ou mesmo apenas um caractere. Ela pode misturar letras com números, espaços em branco, sinais de pontuação. Então eu estou declarando o nome como string porque ele possui letras e espaços em branco. Agora, se fosse, por exemplo, a idade da pessoa, eu poderia declarar como um número inteiro ou um número decimal. Idade as integer. Se eu quiser declarar como um número inteiro, que é aquele número que não tem casas decimais, eu declaro como integer. Agora, se eu quiser declarar como um número com casas decimais, então eu declaro como sendo do tipo double. Então, o double é para números, ele não aceita letras, não aceita espaços em branco. Se você tentar colocar esse tipo de caractere, espaço em branco, letra, dentro de uma variável do tipo double, ele não vai aceitar. Assim como integer. O integer ele só aceita números inteiros, sem casas decimais, não aceita letras, não aceita espaço em branco. Já a string ela aceita números, espaços em branco, letras, sinais de pontuação. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou dizer que nome é igual a Pedro de Almeida. Aí eu vou dar uma mensagem aqui, ó. Então, ó, ela aceitou, ó, Pedro de Almeida. Agora vamos supor que eu diga que a idade é igual a Pedro de Almeida. Idade igual a Pedro de Almeida. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó, erro em tempo de execução 13. Tipos incompatíveis. Por que aconteceu isso? Porque eu declarei idade como integer, que só aceita números sem casas decimais.
E eu disse que a idade é Pedro de Almeida, então ele não aceita letras, não aceita esses espaços em branco. Mesma coisa se eu declarar uma variável como sendo do tipo double e colocar um nome dentro dela. Vamos tentar, ó, mesmo tipo de erro. Então a idade seria assim, ó, 12. Então eu estou colocando o número 12 aqui dentro da variável idade. E aí eu vou dar uma mensagem dizendo para mostrar o que está dentro dessa variável idade. Ele me diz que lá dentro está gravado o número 12. Agora eu vou dizer que idade 2 é igual a 12.5. Aí eu vou pedir para ele me mostrar o que está gravado dentro da variável idade 2. Olha lá, ele me disse que é 12,5. Então esta era a explicação que eu queria dar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.